Hora de conversar com Juliana Rosa. Juliana, inflação, alimentos mais caros, bomba fiscal, tem tudo isso aí. Mas os empregos continuam sendo gerados. O Brasil tem bons números ainda de desempregos, como ficou claro nessa semana. Como é que a gente interpreta essa dicotomia brasileira? Bom dia para você. Pois é, vieram bem fortes mesmo os números de emprego dessa semana, né, Gali? Bom dia para você, bom dia para Carlinha, para Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. Inclusive, os números vieram até melhores do que o previsto. A gente tem essa semana uma coletânea de indicadores de mercado de trabalho. Ontem, os números do IBGE, da pesquisa PNAD, mostrou a menor taxa de desemprego agora em janeiro em 10 anos. E os números também ali de qualidade desse emprego também foram bastante positivos, porque a gente tem uma informalidade muito grande, é visível isso, a gente vê muita gente, por exemplo, uma coisa que a gente comenta muito, né, é a questão de muita gente estar trabalhando com aplicativos. Ao mesmo tempo, você vê que os números mostram que cada vez mais brasileiros estão conseguindo emprego com carteira assinada. Então, para vocês terem uma ideia, de um ano para cá, foram mais ou menos 2.400.000 brasileiros que conseguiram algum tipo de trabalho. Desses 2.400.000, 2.100.000 foram com carteira assinada. Então, é um dado que estruturalmente está melhorando. Então, acho que vale chamar atenção para isso também num país que é muito informal ainda. Tem efeitos da reforma trabalhista, porque antes da reforma trabalhista você não podia contratar aquele trabalho intermitente, né? Não podia assinar carteira só quem trabalha final de semana, por exemplo, em restaurante, em clube, em eventos. Então, tem ali efeitos dessa reforma fazendo ali um efeito de formalização maior. E os salários também subiram, têm subido acima da inflação, também é uma informação importante, a gente vê as pessoas conseguindo negociar ganhos salariais. O que a gente começa a olhar assim, de forma muito incipiente é a geração de empregos e o próprio aumento de salários agora no começo do ano, dando uma certa acomodada, mas acomodando num patamar muito baixo de desemprego. Há uma perspectiva de que a taxa de desemprego, que hoje está em 6,5%, chegue no final do ano mais ou menos em 6,8%, ou seja, se espera um aumento da taxa de desemprego, mas ainda historicamente muito baixo para o Brasil, uma taxa de desemprego abaixo de 7%. Então, o que a gente vê é um mercado de trabalho que está resiliente, diante de uma economia que tem uma perspectiva de ir desacelerando, né, ir crescendo mais devagar por conta desse peso aí de inflação e juros altos que estão já começando a fazer efeitos mais claros nos setores, no setor de serviços, na indústria, no comércio, mas o mercado de trabalho ele desacelera mais devagar, porque é difícil tomar a decisão, né, de demitir, é caro demitir, contratar, ter uma mão de obra treinada. Então, normalmente, os movimentos de desaceleração do mercado de trabalho eles demoram mais a acontecer. Agora, o que eu acho importante nesse momento é a gente entender que é possível dar uma desacelerada, mas você vê aqui pelas projeções que é possível desacelerar, mas mantendo um desemprego ainda historicamente muito baixo. É possível a gente ainda ter um crescimento forte esse ano para padrões brasileiros, ao mesmo tempo tendo a paciência, que eu acho que é a preocupação do momento aí na discussão econômica, tendo a paciência política de ver que essa desaceleração, esse crescimento aí um pouco menos rápido, ele é importante para que a gente sustente o crescimento ao longo do tempo. E a preocupação é tentar acelerar mais, tentar manter esse ritmo de crescimento mais forte da economia brasileira e do mercado de trabalho e, com isso, postergando a queda da inflação. E empurrando para frente, principalmente para 2026, que até politicamente nem faz muito sentido, né? Você vai empurrando para 2026 a bomba. É melhor ir desacelerando aos poucos do que tentar manter a economia muito aquecida e a inflação demorar a ceder, o juro ficar alto por mais tempo, e aí a perspectiva vai ficando pior, porque isso vai minando o crescimento econômico, né? Essa situação de inflação e juros altos vão minando de forma por mais tempo a economia. Então,
Acho que é importante a gente olhar esses dados do trabalho e ver que teve muita evolução, tem muita coisa estrutural boa acontecendo, mas a gente precisa ter a paciência política de poder fazer a economia continuar crescendo de forma sustentada, do que ter essa impaciência que a gente sempre vê na política e que acaba gerando o tal do voo de galinha, que é crescer demais e depois desabar lá na frente.